Professora, caramba, o jornalista, nosso entrevistador. Não, o Carlos domina bem essa arte de entrevista, de perguntas, de introdução. Eu acho interessante, se ele se sentir à vontade, Carlos, você pode começar. Se você não tiver à vontade, não tem problema, a gente começa. Olha que eu estou à vontade. Olha que eu estou à vontade. Então, manda lá. Pode gravar, Igor, que a gente está preparado. Vamos lá. Pronto aí, podemos começar então? Sim. Tá saindo aí, vocês estão me vendo aí na tela aí da Globo? Sim. Aí? Na tela da Sim, Globo. Carlos. Tudo ok. Tá bom. Tudo ok, né? Podemos gravar. Já gravando, Igor? Cadê o Igor? Não falou nada lá? Eu acho que está gravando. Para mim aparece que está gravando, sim. Está gravando já então, né? Então, boa noite a vocês, né? Sejam bem-vindos a essa primeira live aí, combinado aí com a Esther aí de fazermos, né? Eu sou radialista, meu nome é Carlos Gago, sou radialista, jornalista, e é um prazer estar com vocês aí nesse projeto do Renovar. Renovar que agora nós passamos para essa nova fase, né? Diante a essa pandemia que nós estamos atravessando, então existe esse novo mundo que nós vamos descobrir juntos, né? Se trabalharmos juntos também. Eu acredito que nós podemos ajudar muitas pessoas, cada um na sua área, cada um na sua profissão, né? Eu já atuo no rádio já há mais de 30 anos, quase em Sorocaba, né? Não sou jovem, né? Sou novelinho nessa área de comunicação, né? Já trabalhei também na Câmara Municipal de Sorocaba como secretário de comunicação. Atualmente faço um programa de rádio na Rádio Majestade FM, todos os sábados, das 9 da manhã até às 11 horas, com o programa Carlos Garbi e Você, onde a Esther faz parte também, com sua participação dentro do programa, sempre com assunto factual, né? E direcionado àqueles ouvintes que estão em casa, né? E orientando eles na condução do seu dia a dia. Eu acho muito importante isso para os nossos dias, né? Além disso, trabalho em escola, sou inspetor de aluno, cuido da criançada, é um prazer cuidar da criançada lá, é uma delícia trabalhar com eles, pena que agora a gente não está nem visualizando mais, né? Infelizmente. E com a ideia desse trabalho de grupo, a gente poderia desenvolver algum projeto, né? Para ser divulgado no rádio, para ser utilizado o rádio também como meio de divulgação. E durante os dias, todos os dias, eu gravo uma mensagem ou de áudio ou de texto e deixo disponibilizado no WhatsApp. Eu tenho um grupo de várias pessoas, né? E a gente faz essa divulgação. E trabalho muito com o motivacional das pessoas, deixando as pessoas, né, com uma sensação, ou seja, de dias melhores, né? Eu acredito que é o seguinte, tudo que a gente pode fazer, proporcionar para outro, né, ou para outra, uma pessoa, e com certeza, com essa difusão, com essa divulgação de mensagens motivacionais, né, o que acontece? A gente consegue ter um dia melhor, né? E eu tive muitos feedbacks até hoje de pessoas que, ao ouvir e ver as mensagens, né, transformaram seus dias, né? Hoje mesmo eu já tive uma, né, a pessoa ficou muito emocionada com tudo isso. Então, faço esse trabalho. E esse trabalho do grupo, eu acho que é muito importante cada um compartilhar, diante dos temas que a gente for abordado, né, nos próximos lá, né, para a gente compartilhar. E, de repente, a gente divulgar também para outras pessoas, para poderem sentir-se melhor. Então, o estado emocional das pessoas hoje, nesses dias, né, estão muito atrelados aos seus compromissos diários, né? A família, acredito que vocês têm família, também tenho minha esposa comigo aqui e tal, né? Então, a gente tem as dificuldades dos dias a dias. Mas se nós pudermos ter um grupo onde nós vamos compartilhar com pessoas, né, que estão, ou seja, em estudos ainda, né? De repente, que eu puder proporcionar, ajudar naquele material, naquele trabalho, né, na vida da pessoa, eu vou me sentir muito útil, né? Então, eu ofereço o meu lado jornalístico, o lado radialista e o programa de rádio da Majestade, né, para a gente estar interagindo junto com esse trabalho a renovar. Tudo bem, Esther? É isso? Agora vem maravilha. pessoas. Maravilha. Eu só vou pedir para o Igor. Acho que o Igor está com o fone dele ligado, Igor, ainda. Igor? Estou escutando vozes. Está saindo umas vozes, né? Igor,
Bom, vamos lá. Ficou um fundo aí, né? Eu não consigo ter contato com o Igor agora para pedir para ele desligar o fone dele, mas vamos Vou dar uma tentar mensagem escutar. lá. Ah, você consegue aí, Carlos? Vou mandar uma mensagem para ele aqui, tá? Então eu vou falando enquanto isso, pode ser, ou a Daiane quer falar antes? Não, pode ir, Esther. Vai você aí. Tá bom. Então, boa noite a todos. Também estou muito feliz de estar compartilhando com vocês essa primeira live. É uma primeira experiência que eu tenho também, né, após assim essa pandemia, né, de estar trabalhando assim just in time com os meus colegas de trabalho de diferentes profissões, áreas. Fico muito feliz, muito grata a todos vocês que estão agora conosco. Então, eu sou psicóloga já há 14 anos, iniciei meus trabalhos na área de RH, trabalhei em empresa, depois os caminhos me levaram até a clínica, que inicialmente era o meu sonho como estudante de psicologia. E hoje eu vejo a clínica acontecendo todo o tempo na minha vida, é constante. Então, eu atendo atualmente por meios de comunicações, né? O WhatsApp, pelo Skype, a partir da pandemia. Mas antes eu atendia presencialmente. E isso é o que eu respiro. Eu amo motivar as pessoas, eu amo ajudar as pessoas a fazer com que elas entendam o que está acontecendo com elas. Esse é meu objetivo, né? Já fiz estágios em hospitais em São Paulo, no Hospital Brigadeiro, já trabalhei em clínicas multidisciplinares e hoje eu estou trabalhando mais, assim, como a gente está impedido até o próximo mês, né, Daiane? Pelo Conselho Regional de Psicologia em atendimento presencial, então eu faço os atendimentos online, né? Para os pacientes e as pessoas que me procuram. E o meu trabalho também, eu desenvolvo muito com o Carlos, né? Nós temos essa sintonia em levar sentimentos bons, motivadores para as pessoas. Então, eu também, a partir do Carlos Garba, a convite dele, posto todos os sábados na Rádio Majestade 87.7, alguns podcasts, cada podcast tem um tema. Atualmente são todos muito ligados à pandemia, porque não dá para fugir disso, mas não deixam de ser temas antigos também, né? Então, essa é a minha contribuição hoje dentro da psicologia na sociedade. Tá bom? Maravilha. Bom, então, quer ir você, Ellen? Você que sabe. Por mim, tudo bem. Pode ir. Então, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. A Daiane, estou agora me formando, falta só eu colar grau, né, em psicologia, aguardando aí, mas assim, estou muito feliz de estar participando com vocês, né, desse projeto, fico muito feliz, né, por ouvir o Carlos falando de todo esse trabalho que está sendo feito, fico muito feliz de estar fazendo parte disso tudo. E assim, tenho interesse também na divulgação de todas essas informações agora por conta da pandemia, né? E acho que dá para a gente desenvolver coisas muito bacanas, né? Assuntos que dê para a gente discutir e levar para outras pessoas. Eu coloquei aquele primeiro tema lá no grupo da violência doméstica, porque eu acredito que a gente está vivenciando tudo isso, né? A gente vê notícia a todo momento, né, sobre isso. E também, né, estou aqui para contribuir com ideias, estou aceitando dicas, né, agora que eu vou iniciar nessa profissão. E estou aqui, gente, é isso, acho que estamos juntos e a gente pode fazer bastante coisa bacana, né? Com certeza. Com certeza. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Ellen. Boa noite, Ellen.
No momento, eu sou vestibulanda, né? Eu estudo para o cursinho para vestibular, para prestar para medicina. Já faz, acho que uns 2 anos, mais ou menos. Mas, atualmente, eu tô querendo focar em outras coisas, né? Porque comecei a ter muito ataque de ansiedade, essas coisas. Então, eu comecei a focar em outras coisas também. E mas eu tô amando, na verdade, fazer parte disso, porque são assuntos que eu acho que são extremamente importantes. E poder falar, dar minha opinião, poder argumentar sobre isso é maravilhoso, eu tô gostando muito. E eu acho que é isso. A gente vai se descontraindo ao longo do... Vai se conhecendo até para a gente ter o norte também, né? Se encontrar, né? Com o norte, com uma maneira de trabalhar e o que dá para ser feito. Porque, na realidade, hoje, como a Esther comentou, já entrei começando aqui, viu, Esther? Né? Como a Esther Pode comentou começar. do trabalho, né? Que ela começou ali, eu comecei no rádio também, já trabalhei muitos anos, e eu acredito num rádio, num programa de rádio, que você possa, né, diversificar e ter vários assuntos no mesmo programa, mesmo que seja musical, né? Então, é um formato diferenciado. Aqui em Sorocaba não tem um formato desse ainda. O que a gente tem, eu percebo nas rádios, né? São o jornal, o programa noticioso, o programa musical, entendeu? E no caso, gostaria de ter um formato onde vários profissionais participassem do programa, trazendo a sua contribuição para os ouvintes, entendeu? Mesmo de forma de uma linguagem mais simples, né? Então, essa é a busca que a gente tem dentro do programa. Hoje, né? Só para contextualizar, hoje eu tenho no programa a psicóloga Esther, tem também o advogado, o doutor Antônio Soares, que está trazendo os assuntos fantásticos, tem um apresentador infantil falando sobre os cuidados na pandemia, que é a Letícia Gebaile, já entrou uma terapeuta holística, que é uma terapia de barras de haste e também da mesa radiônica, vai estar falando nesse sábado, né? Então, você veja bem, já são 4 integrantes e o CVV está com a gente também, através do húngaro, né? O CVV que está prestando um serviço fantástico durante esse problema da pandemia e já vem trabalhando muito com a depressão, não é isso? O suicídio, toda essa proteção. O CVV já trabalha, né? Então eu trouxe o húngaro junto comigo também no programa, né? Então você vê, um programa de 2 horas onde eu posso abordar isso. Mas é uma emissora comunitária, é uma rádio comunitária de uma abrangência pequena, porém, através da web, você alcança infinitos locais, porque você tem um aplicativo onde a pessoa pode baixar no seu celular, né? E ela tem essa participação, esse conhecimento. Ou seja, se eu posso, dentro do programa de 2 horas, né, levar essas informações, esses conteúdos, por que não nós, cada um de vocês, dentro da área que estão atuando, né, também trazer essa contribuição? Não só a Esther que está aqui, né, hoje, e nós podemos somar. O que a gente pode falar no programa que vem? É uma ideia, é uma sugestão, né? Sábado agora já tem gravação do Esther, a gente vai colocar. Próximo programa, o que a gente podia pensar? Violência doméstica, o que é, como você citou, né? O que é, quais as condições, como a pessoa pode se proteger, não é isso? De repente, desse problema. Quer dizer, a gente pode chegar num tema, trabalhar esse tema e desenvolver ao longo da semana, né? Para estar levando essa informação para o ouvinte, né? É É uma que, às ideia. vezes, claro, é que, assim, às vezes a gente percebe o desconhecimento das pessoas com relação a esse tema, porque vê a agressão, assim, vê a violência só quando tem agressão física. E isso é uma mentira, porque existem diversos tipos de violência, e a psicológica também é uma das violências que mais atinge as pessoas. E aí a gente trabalhando isso, porque quanto mais pessoas souberem né, de como dá para sair de um quadro desse, de que ela pode ter um apoio, que ela pode ter outras possibilidades, eu acho que é importante para a gente também abrindo, né, mais um norte para isso. Mas pode falar, Esther.
Eu estou ouvindo vocês dois falarem e eu fiz uma junção de conhecimentos aqui, de ideias. Na verdade, assim, a contribuição do rádio, do jornalismo, da televisão, dos meios de comunicações, nesse momento da pandemia, são imprescindíveis, porque, veja bem, a mesma ansiedade que até a Ellen colocou aí no início, os mesmos sentimentos, raiva, tristeza, ódio, depressão, medo de morrer, porque é tudo isso que já existia, né? Sempre existiu, mas com a pandemia isso assim se tornou uma grande onda. Então as pessoas que já tinham transtornos, esses transtornos acabaram que aflorando muito mais. Então eu creio que assim, hoje não existe mais uma linguagem para classe A, classe B ou C. Mesmo na rádio, ou mesmo como, por exemplo, ontem eu estava assistindo a live da Fiocruz, onde tem vários especialistas, vários profissionais da área de psicologia, assistência social, enfim, vários. Você percebe que houve uma modificação maravilhosa no sentido de ter uma linguagem só. Então, nós vamos falar para a rádio sobre algum tema, violência doméstica, relacionamentos abusivos, ou outro tema que seja, mas é uma linhagem e uma linguagem para todos, porque todos, pelo menos no meu entendimento atualmente, estão dentro de uma situação global, onde a criança sente, o idoso sente, você, eu sinto, o médico sente, o bombeiro sente, o gari sente os mesmos sentimentos, né? Que seria medos de morrer, medos de infectar, medo de ser infectado, o medo de não saber como vai ser o funeral da pessoa que você vai ter que se despedir, porque a Covid impede isso. Hoje não dá mais para falar sobre os funerais, aquela elaboração do luto, é tudo muito restrito, poucas pessoas, você também tem que, como se fala, selecionar quem vai estar ali com você naquele momento tão difícil. Às vezes você nem pode estar, tem que ser por vídeos, por um celular, alguém filmando o sepultamento de alguém. E isso tudo é um medo que causa grandes danos, né? Tanto para quem tem pós-graduação, para quem tem ensino fundamental. Então, nós entramos numa linhagem, numa linguagem universal, onde as pessoas lá na França, lá na Europa, aqui na América Latina, não importa, elas estão sentindo e presenciando e vivenciando os mesmos sentimentos com a chegada sem precedentes dessa pandemia, né? Então, eu acho isso muito importante, poder transmitir pela rádio conhecimento, que acho que foi a que a Daiane colocou também, né? Então, para entrar no tema, vamos entrar no tema aí de violência, né, de abusos nos relacionamentos abusivos, eu acho muito importante que as pessoas falem. Só que, assim, eu percebo que como nós estamos isolados, né? Literalmente, eu, por exemplo, eu saio 1, 2 vezes por semana da minha casa para ir ao supermercado e voltar. Então, isso torna-se muito mais fácil para os agressores, para aqueles que já têm essa probabilidade, essa personalidade de ser um agressor dentro do lar. Então, assim, ficou um pouco mais fácil para eles, no sentido assim, ninguém está vendo mesmo, ninguém vai escutar, a pandemia também faz com que impeça de você ter outras atitudes, né, outras ações, de sair gritando, de sair na rua. Então, assim, eu acho que nesse sentido dos relacionamentos abusivos, nós temos sim a obrigação de informar as pessoas, mulheres e homens também que passam por isso. Há uma minoria, mas existe homens que têm relacionamentos abusivos também. Então, eu creio que seja importante as informações que eu acredito que a Daiane também tem, né? Ela acabou de fazer esse TCC dela, está fresquinho, com novidades, com assuntos importantes, mas eu acho muito importante a gente orientar essa mulher, vou falar de mulher porque é na sua maioria, né? Uma grande porcentagem,
mas orientar essa mulher que está dentro de casa, dentro desse relacionamento abusivo, que ele já existia, não é que ele ocorreu após a pandemia, era algo que já existia e que estava lá latente, que ninguém falava. Só que com a pandemia, isso acabou ficando mais, digamos assim, oculto, né? Então, tenho várias coisas, algumas coisas para falar aqui, algumas dicas, como, por exemplo, se algum vizinho, né, percebeu, ouviu, sabe, uma família sabe que tem uma mulher dentro de casa passando por uma agressão, por um abuso, seja ele físico, verbal, sexual, patrimonial também, as pessoas têm a obrigação, por respeito a essa pessoa, em denunciar. Né? Então, antigamente as pessoas diziam assim, né? Problema deles, não mexe. Problema de marido e mulher, ninguém mexe a colher. O senso comum costuma dizer isso. Não, briga de marido e mulher, onde há agressão, e principalmente onde há crianças, tem sim que ser revelado, denunciado. Alguém tem que fazer alguma coisa, porque senão fica tudo muito fácil para o agressor. A outra questão que eu queria falar rapidamente é que também nós precisamos entender essa condição, o histórico de vida desse agressor, o histórico de vida dessa vítima também, né? O que aconteceu com ele, o que foi que aconteceu, por que ele se tornou um agressor, essa personalidade de manipular, essa personalidade mais agressiva, o que levou essa pessoa a se tornar assim, né? E porque também a vítima aceita isso. Então, são duas facetas do jogo que nós precisamos também compreender. Bom, vou passar a bola um pouco para... Quem não falou ainda? Porque senão eu não paro de falar. Eu acho que é muito importante tudo isso que a Esther colocou, né? E, assim, lembrar que a questão de falar sobre o conhecimento é porque o abuso, ele é tóxico, né? É um relacionamento que ele não consegue se desenvolver saudavelmente. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas ela apanha porque deve gostar de apanhar. Porque tá nesse relacionamento. Por que ela não vai embora, então? Por que ela não faz alguma coisa? Mas, assim, é uma dependência afetiva, pode ser uma dependência financeira, pode ser uma dependência... São várias dependências que, dentro de um relacionamento, a pessoa vai se perdendo. E só quem passa por um relacionamento abusivo, que tem essa experiência, sabe como é difícil. Ainda mais se tiver filho envolvido, ainda mais se tiver uso de algum tipo de droga envolvido. Então, assim, são vários pontos que eu acho que, às vezes, as pessoas não olham e já joga pedra, né? E já julga, e é mais fácil de apontar o dedo, né? Então, acho importante a gente abrir um pouco essa visão para as pessoas e também de falar como é importante que elas se manifestem mesmo. Porque à medida que o relacionamento ele vai ficando cada dia mais abusivo, a pessoa ela vai se escondendo. Ela tem vergonha. Muitas mulheres têm vergonha de falar o que passa dentro de casa, né? Vergonha de admitir para a sociedade que você está numa relação frustrada, né? Então, assim, falar que é importante, sim, que não precisa esperar chegar na agressão física para que tome uma atitude, né? A mulher, ela precisa... Eu falo a mulher, né, no caso, por conta dessas estatísticas, mas tudo que é tóxico, né? Você se conhecendo, você tendo uma noção do que está sendo saudável ou não, fica mais fácil de você contornar as coisas, né? Mais fácil de lidar com aquilo. Então, para mim, é isso, assim. Eu acho que tem outras coisas que a gente pode levantar também sobre isso, né? A gente vai abrindo cada vez mais. Eu também não paro de falar, eu sou igual a Esther. Acho que é mal de psicólogo isso. Esse pai de psicóloga.
Esses profissionais aí da voz, aí, né? É que eu não comecei ainda, eu tô quieto aqui, né? Eu tô analisando só o que vocês estão falando e como a gente pode desenvolver um trabalho, no caso, veículo rádio, né? Que tem vários veículos, nós temos aí os textos, etc. Né? De que forma nós, né, como grupo, chegarmos nessas pessoas? Por quê? Nessas casas, às vezes, a mulher está ouvindo rádio, o marido não está em casa, né? Então, como desenvolver ou como trabalhar essa mulher? Por quê? O que você está colocando agora é muito importante, esses relacionamentos tóxicos, né? E esse senso comum, ou seja, essa coisa de se aprisionar naquele problema, na zona de conforto, né? Bom, pelo menos eu estou comendo, bebendo e dormindo, né? Não estou passando dificuldades, né? Ele é o meu, como é que tem o nome? Protetor? Não, cuidador, não sei se seria esse o nome, né? Mas ele cuida, ele que me... então, o que eu vou fazer? Né? De que forma vai ser o meu amanhã? Né? Então, muitas se condicionam. Né? Eu acredito que acontece muito disso. Tá. Agora, nesse condicionamento, de que forma essa pessoa, essa mulher, vai ganhar essa força? De que forma nós podemos utilizar o veículo, entendeu? Numa mensagem, né, para essas pessoas. Por quê? É igual a gente está colocando. De repente, abordar esse tema entre nós, que graças a Deus vivemos num clima de harmonia, mas ou já passamos por experiências também, porque cada um de nós trazemos umas experiências, se não as nossas, mas também aquelas que nós convivemos, ou, né? Então, como nós vamos sair desse patamar, ou seja, levar essa mensagem? Eu percebo que não é de hoje, né? A própria polícia, a própria mulheres da sociedade que chegaram nesse nível de polícia, por exemplo, então elas desenvolveram. Hoje você tem até aquele aparelhinho que você aperta, não é isso? É direto com a polícia lá e vem pegar o agressor, né? É um canal que é direto para... Isso. É um canal Acho que é que o existe 180. lá, Isso. onde a mulher, mas espera aí, como que está essa mulher psicologicamente? Como ela está vivendo? Gente, vivendo uma situação desta, né? E quanto a gente vê na televisão hoje, nos noticiários, né? De amores obsessivos, de relacionamentos obsessivos, onde se há uma ruptura, ou seja, há o outro lado que não aceita, né? E vem para cima agressão. Agora, quando não tem criança, não é certo, mas acontece. E quando tem crianças, quando envolve, né, esse fator família. Você casou com ele, você escolheu ele, né? Então, qual a situação dessa mulher hoje? E não são poucas. A gente percebe na matéria que eu coloquei hoje lá no grupo, né, sobre isso também, né? A gente percebe que não são poucas, tá? Mas aí a gente vem, como fazer? Como chegar nessas mulheres, né? O conhecimento que vocês têm, você adquiriu, a Esther, a Ellen vai adquirir também junto numa faculdade, né? Então a gente pode, somando a isso, trazer uma linguagem, né, Esther? Isso é uma ideia, né? Para a gente estar falando. Como que a gente pode? A gente vai trabalhar como essa pessoa, né? Como que vai ser o nosso... Né? O diagnóstico já está aí. Existem casos acontecendo. De que forma nós podemos contribuir, né, com o nosso conhecimento para chegar nessa pessoa, mas de uma forma que ela ganhe também em si uma força, não é isso? Como que ela vai reagir? Né? Como que ela vai tenho sair? Tá tocando alguma coisa. Eu vou falar primeiro, vamos ver se a Esther, o que ela acha, mas assim, eu acho que a gente elaborar, de repente, uns sinais, né, para que a gente pode destacar coisas que podem ser vivenciadas dentro do relacionamento como bandeiras vermelhas, para que a pessoa, para que ela tenha assim, algum ponto da onde puxar do que ela está vivendo, para ela ter um meio de comparação. Então, de repente, se a gente colocasse assim, eu não sei o que a Esther acha, mas de colocar alguns pontos. A Esther sumiu. Oh, meu Deus. Esther. Apareceu o Igor agora. Apareceu o Igor para mim.
É só vocês três. Agora você. Não, Esther Eu vou deixar a Ellen falar agora, porque, Isso, coitada. né? Até Inclusive, agora eu só queria nós falar. falamos. A Ellen é de medicina, né? Então, eu acho que ela Então, tem, viu só? eu acho que ela tem muito para Uhum. contribuir, Experiência. porque, com Né? certeza, eu acho que se não fosse a medicina, né? O que seria da gente Não aqui é? também? Não Então, é? ela Verdade. Né? vai aí. Queria ressaltar o ponto que o Carlos e você mesmo falou sobre a questão econômica, né? Que a mulher, ela se sente, É tipo, uma dependência. economia. Mas tem esses dias mesmo eu estava lendo sobre que tem uma violência que eles denominam violência socioeconômica, que é onde o homem vai devagar, Provedor, lembrei o Sim. nome. Provedor. Sim. onde É. o homem vai tentando, tipo, aos poucos, limitar essa questão social e econômica da mulher, para que ela fique naquele mundinho dele, entendeu? São formas de aprisionamento, na verdade, né? Ele vai tirar primeiro, ele vai isolar essa vítima, porque o abusador, ele tem essas características, né? Tem como a gente pegar alguns pontos que, assim, ele vai isolar, ele vai tirar a independência financeira, ele vai tirar a independência emocional, e aí isso vai começar a ficar um ciclo, né? Um ciclo que se repete e muitas vezes, como o próprio Carlos disse, né? Acaba mesmo da pior forma. Então, complicado. Deixam ou até param de trabalhar porque ele não quer, né? Ele sente ciúmes, ele simplesmente não tem limite. Sim, com certeza. A gente vive num mundo machista, né? A gente vive numa sociedade que é uma sociedade de competição. Então, de repente, o relacionamento vira algo que é mesmo aquele convívio que é insuportável, né? Onde existe agressão, onde existe violência, né, sexual, que muitas vezes a mulher nem percebe, mas é uma violência, né? A partir do momento que ela não quer, e independentemente se está casada ou não. Existe uma coisa psicológica nisso que é muito, como que eu diria, não é perceptível. E a mulher, ela confunde muito. Às vezes, ele está com ciúmes. Não, ele está controlando a vida dela. Ele tá assim porque ele tá nervoso. Não, ele falou isso porque ele tem uma personalidade, ele tem um transtorno, ele não é uma pessoa que tem as mesmas, que a gente às vezes tem aquela sensação de você, eu acho que o outro ele vai sentir exatamente o que eu tô sentindo, e isso não é real, né? Isso não é verdade. Não é verdade. Então é complicado. Voltou, Esther. Coisa. Voltou. O que aconteceu? Não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Coloca no banheiro, tá no banheiro. Alô, câmbio? Estou ouvindo. Câmbio, sumiu. Estou aqui, Esther. Estou aqui, Esther. Tá. Pronto, a Ellen estava fazendo uma colocação. Pode repetir, por gentileza? Olha, a gente comandando. Não pode repetir, Ellen, para que Esther por também, favor. A gente, né? E você tem o tempo, Esther? Quanto mais tempo você vai deixar live, né? A Ellen já terminou? Não, vai colocar agora, vai repetir o que ela falou, que eu achei muito importante. Então fale aí, falou, Ellen, né? fale aí para a gente fechar. Vamos lá. Estava falando sobre a questão econômica que a Daiane colocou, né? Que muita mulher acaba optando por não sair no relacionamento abusivo por causa da questão econômica. Só que tem uma violência que é chamada violência socioeconômica, que é onde o homem ele vai aos poucos tentando diminuir o ciclo social da mulher e econômico, né? Porque ela vira totalmente fixa no mundinho dele mesmo. Eu também estava falando, estava comentando sobre os ciúmes. A gente acaba romantizando os ciúmes, só que é algo abusivo, né? Acaba ficando da linha de limite, só que a gente acaba romantizando. Ele tem ciúmes de mim, ai, que fofo, né? Que lindo. Só que não é assim.
é um abuso, onde a mulher ela não consegue observar isso, porque ela romantiza. E acho que é isso que eu tô falando. Isso, era esse assunto, né, que a gente estava comentando, né, sobre essa participação do homem, né, sendo o provedor, né, do relacionamento. Depois que casa, aí ele é o provedor. Ah, minha esposa não precisa trabalhar fora, ela não vai precisar trabalhar fora porque o que eu ganho já é o suficiente. E passando o tempo, com isso, vai se acomodando também a mulher, né, visando esse lado romântico. Ele é meu homem, ele é meu príncipe e tudo mais, né? Só que chega um determinado tempo que se volta contra a própria pessoa, né? Isso daí. E ela se vê no ambiente onde ela só tem ele, né? Ela não consegue sair daquele ambiente, socializar com outras pessoas, porque o ciúme rola, pode ter alguma intenção lá fora, etc, etc. Né? Então, como essa mulher, né, vai superar tudo isso? Então, essa busca nossa, né, é para levar essa informação, né? É claro que nós, né, seria até utópico, né? Sonhar que amanhã nós já vamos conquistar essas mulheres, vamos trazer... Não, mas, ou seja, se nós pudermos, né, levarmos uma mensagem de construção, de melhoria nos relacionamentos, acho que a gente já está produzindo feitos maravilhosos aí, né? Porque a mulher, sinceramente, ela vem se apoderando já há muito tempo, né? Porém que tem muitos momentos ainda que há esse embate, né? Que é no relacionamento, no sentir-se segura, né? Às vezes se sente segura, né? A mulher também, né? Ah, não, ele me protege, né? Então é uma proteção. Mas até que ponto é é um uma ganho proteção? secundário, na verdade. Secundário, isso, Sim. né? Por trás. Sempre Então, existe. são paliativos que nós podemos, então, levar essa mensagem. O que eu faço muito, dando adendo nas mensagens, onde eu coloco, agora, inclusive, o nome do grupo, Renovar, né? E eu foco muito na águia, porque a águia é uma transformação. Então, nada nesse mundo, nada nas pessoas, nada em nós pode se ficar da mesma forma, ou seja, nós não somos uma pedra, né? Nós podemos modificar o modo, olhar para dentro de si, se descobrir como pessoa. Então, eu estou vivendo um relacionamento como pessoa, eu estou me realizando nesse relacionamento, nesse trabalho, nesta vida. Então, ótimo, estou feliz, está contente? Parabéns, felicidade para você. Só que quando parte da agressão, né, a violência de forma incontrolável, aí tem que ser colocado um basta, né? Agora, se eu tenho já dentro de mim uma construção que fortalece-me para tomar uma decisão, ótimo. E se não, né? E se eu estou frágil, como a Ellen falou do romantismo, acho que é interessante isso daí, né? A gente casa, tem até uma música, né? Casei com o que eu sonhei de você, alguma coisa assim, né? Então, imagina... Mas isso né? é do ser humano, né? A Não gente vive de ilusão, a gente Sim, vive se iludindo, a gente se alimenta disso. E é tão bom, de repente, você ter essa coisa intrínseca dentro de você, saber que são fases da vida que nós passamos, ou seja, o romantismo que eu vivi lá jovem, né, abraçado e beijando, depois de 30 anos, 20 anos de casado, é totalmente diferente. É uma outra história, né? Mas o amor, ele não acaba, ele só se transforma. Então, quando a gente foca nesse sentimento, entender que hoje eu amo de uma forma totalmente diferente do qual, né? Não que eu não tenha aquele sentimento, mas eu tenho aquele sentimento, cuido, né? De alguma forma, mas não é aquela coisa explosiva, né? Aquela paixão, né? Então, de repente, a mulher, ela tem essa expectativa, né? Passados os anos, a realidade ela se transforma. Então, amadurecer isso daí nas pessoas, não só nas mulheres, nos homens, nos relacionamentos, de que forma? Né? Onde a gente evidencia hoje o nível de separação muito alto, né? O nível de agressões muito alta, e de como a gente pode, né? Mesmo imperfeitos, porque também temos os nossos defeitos, né? Nós não somos de jeito nenhum exemplos para muitas coisas, tem muitas coisas que a gente falha, eu me coloco nesse lugar também, né? Mas de que forma eu posso contribuir, né? Deixar um legado para outras pessoas, né? Se a gente conseguir no dia a dia, né, mexer, ou seja, sabe,
mudar um botãozinho dentro de alguém, poxa, eu sou isso, eu não imaginava, né? Olha, despertar, né, na pessoa uma atitude diferente, eu acho que a gente já está realizado. Eu me sinto realizado quando acontece isso. Isso que é interessante, né? Tá bom? Maravilha, Carlos. Eu acho que o Carlos colocou uma coisa muito interessante, esse verbo despertar. E uma das causas, né, que a gente observa dentro dessas violências que acontecem entre quatro paredes, é que geralmente a mulher, nem todas as mulheres, elas conseguem perceber que elas estão sendo abusadas. Tem esse porém também, com essa questão da estrutura do abusador, né? Ser possessivo, né? Ser dominador. E também tem aquela questão da mulher que também procura uma figura que a proteja, e o dominador procura uma figura, né? Que ele possa dominar. Tem muito disso, né, gente? Então não é todo mundo vítima, não. São questões de identificações históricos de vida que a gente tem que analisar e aprofundar para saber as respostas. Mas, assim, em geral, para levar o conhecimento para o público, para essa mulher que está ouvindo o rádio, para essa vizinha, para essa pessoa que vai nos ouvir agora por algum meio de comunicação, é importante despertar nela, assim, que relação eu estou vivendo? Eles estão falando de abuso. Quando a gente fala de abuso, relacionamento abusivo, a pessoa que é abusada, mesmo ela não percebendo ainda, ela para escutar. Alguma coisa dá um sininho, ela para escutar. Então, assim, às vezes ela não está percebendo que ela está no ambiente envolvida por um agressor. Ela pensa que está sendo protegida, às vezes também ela está na zona de conforto, então é melhor não mexer, né? É pior sem ele, é melhor com ele, pior sem ele, né? Usavam-se assim os termos antigamente. E tem mulheres que vivem assim, sim. Quanto ao ciúmes patológico, ele é bem interessante, porque aquela mulher que estava, de repente, numa dependência, numa carência afetiva, encontra aquele príncipe que abraça, que domina, né? Que faz todo aquele ritual amoroso que ela estava precisando para a autoestima dela. E aí ela não percebe, ela se deixa dominar, e essa função do dominador, né? Ele tem esse mecanismo de incentivar, de manipular, né? E de seduzir, na verdade. E aí o que acontece? Quando ela vê, ela já está dentro de uma situação em que ela pensava que era a melhor situação do mundo, que causava inveja a todas, mas na verdade ela já está dentro de uma prisão. E ela não sabe ainda e como ela fará para sair dessa prisão, porque aí ele já colocou ela num estado de dependência psicológica, ele já retirou dela os amigos, a família, né? As redes sociais dela, ele já tomou conta, né? Isso é muito interessante. Então, o importante, acho que de tudo isso, é despertar, como o Carlos disse, uma das primeiras coisas, despertar nessa mulher que está nos ouvindo, que situação que ela está, que cenário ela está se sentindo uma pessoa que está sendo violentada ou verbalmente ou fisicamente, ou até mesmo agora na pandemia está acontecendo muito o quê? Os estupros maritais, maridos que pensam que podem ter sexo a hora que eles querem, isso chama-se abuso marital. E a mulher fica acuada porque ela não pode falar, não pode sair de casa, não quer fazer alvoroços dentro do lar, perto das crianças, perto dos parentes. Então, é observar isso. E, para finalizar, nós vivemos numa cultura brasileira que, infelizmente, isso ainda é muito banalizado. Agora, na pandemia, tornou-se um pouquinho mais reforçador, né? Diante de tantas pessoas da alta sociedade, artistas que estão falando sobre o mesmo tema, que a mulher lá na favela também sofre. Então, a mídia ajuda nesse sentido, mas, na verdade, todas sofrem do mesmo jeito, ricas ou pobres, porque as humilhações verbais, a baixa autoestima que surge nessa mulher é tão grande que ela acaba perdendo forças, e ela coloca essa força nesse abusador, que é a função dele, né? Então, tomar cuidado com isso e, assim, como identificar um agressor, né? Acho que isso é a parte prática. Identificar um agressor assim, ele começa a controlar os seus meios de comunicação, o seu WhatsApp, ele quer saber quem ligou, quantos minutos você ficou na ligação, quem te ligou, ele fica te monitorando
se ele está no serviço, por que você entra tantas vezes no WhatsApp ou está no telefone? Ele te proíbe de usar certos tipos de roupas. E aquela questão da possessividade e das humilhações verbais, né? Então, assim, você não vai conseguir isso porque e tal. Então, isso é importante, são indicadores para essas mulheres que precisam se atentar, observar se elas estão dentro de uma relação abusiva. Acho que isso é um começo para poder a pessoa se situar no cenário que ela vive. Tá bom? Muito bem, eu gostei do fechamento aí, nossa, que coisa. Então, o que a gente poderia fazer, é uma sugestão, né? Para o próximo, vamos combinar aí, né? Mas já se pensar no próximo programa para outro sábado, né? Não nesse que já tem um seu lá, que é do estresse durante a pandemia, né? Mas já pensar nesse tema, né? E poderíamos pegar essa sugestão da Daiane, né? Você falou da violência, não sei se a Daiane teria, né? Algum sintetizado, algum material, de repente, ou para ela colocar, ou você colocar, não tem problema, né? Tem pra gente, ou a Ellen mesmo, né? Alguém poderia participar do programa, né? E falando desse tema, mas de uma forma, né? Como você colocou agora, né? Começar de algum meio, a gente não vai, como que eu posso dizer? O Carlos descobriu um problema em algum caso de algum ouvinte, agora vai que não é isso, né? Mas levar essa mensagem. De que forma a gente pode levar essa mensagem, né? Através de um áudio, o que a gente pode estar fazendo, né? Acho que é interessante pensar nisso. Eu me proponho, eu tenho bastante material sobre isso. Eu acho que dá para a gente sintetizar assim. E inclusive, assim, o abuso, geralmente, ele ocorre num ciclo. As pessoas que já passaram por isso, elas relatam que geralmente tem uma continuidade nesse processo, né? Das coisas que eu já estudei também. Então, acho que dá para a gente colocar assim, eu posso fazer esse material, posso enviar para vocês, mas assim, ilustrar alguns pontos que demonstra que, de fato, a mulher ela precisa perceber, ou o homem também, né? A gente tem que deixar bem claro que relacionamento abusivo, ele não tem sexo, né? Não é porque a mulher tem aquela figura de, não, se há um sofrimento psíquico, é sofrimento, de qualquer forma, né? Então, eu posso fazer isso, colocar algumas características e mandar para a Esther, ou a gente fazer junto, dá para a gente fazer sim. O que você acha, Esther? Eu acho maravilhoso. Até tinha colocado alguma coisa sobre os ciclos de abusos, né? Mas a gente pode estender em outro momento, que há ciclos de abusos, há etapas que se iniciam, e isso são orientações que podem ser muito bem transmitidas a qualquer mulher, qualquer homem, para a sociedade, para se identificar com quem você está. Então, esses ciclos, eles ajudam a gente a identificar, puxa, será que eu estou com agressor? Será que eu estou sendo vítima? Em que estágio eu estou? Isso é muito excelente, essa parte da Mariana. Lá a gente pode colocar alguma coisa assim, né? Mas bem compacto, né? Porque o tempo do rádio, né, ele não é muito extenso, né? Então, coloca no máximo 4 minutos, 3,5, 4 minutos, para sintetizar algum tema específico. Porque também, se a gente se alongar vários assuntos, não. Mas iniciando com a apresentação, depois falando alguma coisa do ciclo, né, Esther? E encerrando com como a pessoa pode buscar ajuda. Não sei, é uma ideia. Ótimo, ótimo. Sim, né? claro. Sei lá, qual o telefone de Sorocaba, que a pessoa possa estar encontrando ajuda emocional nessa hora. Eu acho que é importante fechar nisso. Então, se ela puder fazer algum roteiro nesse sentido e até produzir em áudio isso daí, né? A gente pode inserir no programa também como destaque, né? Eu acho que é muito importante Existem isso daí. vários profissionais que estão trabalhando na pandemia aí, assim, fazendo videochamada e atendendo muitas pessoas que estão em casa, estão precisando de ajuda e precisam ser ouvidas.
Então, é muito esses bom canais, a gente... é importante apresentar esses canais também, Sim, né? Acho que é sim. legal também, interessante. Não só, eu acredito que não só no rádio, mas a gente poderia produzir alguma coisa para a gente divulgar em grupos, não sei como é que daria para fazer, aí não sei, aí eu sempre pensar, né? Nas outras ferramentas de comunicação, acho que é muito importante isso daí, né? Com Para certeza. disseminar conhecimento, tá bom? Tá Acho que da joia. minha parte é isso Combinado. daí, né? Eu aguardo próximos contatos lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu acho que é muito importante, né? Estarmos trocando informações. E qualquer assunto pontual, acho que é importante, né? A gente tirar dúvidas também. Eu não sei se, né? De repente, sobre esse tema que ela abordou, a própria Ellie, que está em busca aí da medicina, né? Pode nos ajudar com alguma coisa também, né? A Esther também, a gente está sempre em contatos aí para trocar essas informações, né? E até para melhorar também, junto, eu coloco em mensagem, isso acho que dá para introduzir algumas mensagens, eu estou pensando aqui, que abordem esse tema, né? Para ela, a Sim. mulher, olhar para ela como um ser humano que ela é, porque uma águia vencedora. Olha, ficou bom. Certo, E e o eu Muito. acho homem também, E o homem também. E eu acho claro. importante, assim, mesmo falando aqui, que eu não sei como que vai ser essa divulgação de hoje, mas tem canais, sim, que as mulheres podem procurar, 180, procurar também a Delegacia da Mulher, e também os psicólogos hoje estão autorizados a quebrar o sigilo da psicoterapia, se for caso de abuso, estupro, principalmente infantil ou outros tipos de abusos, eles estão liberados a quebrar o sigilo para denunciar, que era algo que nós não podíamos Ética, fazer só né? em frente a juiz e com muita delicadeza. Hoje não. Hoje o conselho já nos ajuda não. Ele colabora conosco como profissionais e muito mais com a população que chega até nós e conta em detalhes o que foi feito, como foi feito, a violência física, psicológica, os traumas que ficaram, e isso pode ser visto judicialmente, e com a ajuda assim, de relatórios elaborados e o quebra de sigilo. E fica aqui. E uma das coisas que eu queria também acrescentar é que, assim, muitas mulheres, elas também se sentem, elas além de demorarem para identificar que elas estão sendo agredidas psicologicamente, torturadas psicologicamente ou até fisicamente, porque elas, na verdade, pela cultura brasileira, elas se sentem ainda culpadas por tudo. Elas se sentem culpadas porque o abusador consegue inserir na mente delas e de uma tal forma que ocorre baixa autoestima e elas entendem que elas são as culpadas. Então, elas demoram para se situar, demoram para compreender a situação que elas estão como vítimas de uma situação terrível, e às vezes demora anos para ser descoberto, e elas não conseguem fazer nada, elas ficam, digamos, engessadas, porque elas se sentem culpadas. Às vezes não é nem tanto o abusador, mas sim a própria mulher, pela cultura brasileira, que se sente engessada e se sente culpada por tudo que está acontecendo. E, na verdade, não é isso, por isso que ela precisa de tratamento. Com certeza. Tudo bem. Da minha parte é isso. Tem mais? Também estou muito feliz. Acho que a gente vai conseguir dar continuidade. Acho que é muito bacana tudo que foi falado. E estamos no caminho certo. Tá joia. Maravilha. A Ellie quer falar alguma Ellen, coisa? Encerrar? isso. Só eu acho que essa questão aí que a Esther falou sobre de culpado, eu acho que entra também muito nessa questão da sociedade, porque a mulher, eu acho que desde os tempos antigos, ela é ensinada que ela só vai ser feliz se ela tiver alguém do lado dela. Ela não é ensinada a se autovalorizar. Então, ela só se sente valorizada, só se sente bonita, só se sente, né, se alguém estiver do lado dela. Então, acho que isso é uma coisa que também deveria ser ressaltado, que a mulher ela tem que aprender a se sentir bem com ela mesma, não precisando de ter alguém do lado dela. Então, isso correr atrás dos sonhos dela, né, nessa questão da questão social e econômica. Então, é bem interessante também essa parte.
Como também temos muitas mulheres hoje independentes, né? Que já conquistaram, né? Que elas não dependem de um homem como provedor. Elas são as provedoras de si mesmas, né? Entendeu? E muitas vezes o homem também sofre porque ele não ganha relativamente igual a mulher, né? Então, no relacionamento também tem todos, olha, são vários, né? Se a gente for analisar, a gente vai entrar em várias searas que, olha, vai ficar até difícil a gente até chegar no norte, né? É verdade, é verdade. Mas valeu, agradeço Foi muito vocês bom. aí, tá? Eu acho que valeu, sim. Tá? Esse bate-papo é muito bom, tá? Com certeza. Beijão para todos vocês. Um abraço, obrigada a todos. Obrigada. Saindo, então. Tchau. Tchau. Vamos ver aqui. Sai, que é